Bom, gente, muito prazer, meu nome é Pedro Lane, eu sou escritor. Estou gravando essa mensagem a pedido do nosso colega da Boa Terra, o Fábio Shiva. Já quero deixar aqui o meu abraço aí para todo o pessoal da Bahia, um carinho especial para o Fábio. E, bom, ele pediu para falar um pouquinho aí da nossa carreira aí como escritor. Bom, eu sou autor desse livro aqui, ó, Adução, o Dossiê Alienígena, que foi lançado o ano passado, em novembro, pela editora Talentos da Literatura Brasileira. É uma novela aí sobre alienígenas, né? O dossiê alienígena, óbvio, né? Só que vai um pouco além, né? Ela é uma espécie de uma paródia e uma grande reflexão sobre a nossa vida aqui na Terra, né? E contestando aí umas certos valores, umas certas mesquinharias aí da nossa existência e dos limites aí da exploração do universo. Enfim, um livro um pouco complexo. Eu estou tendo alguma rejeição de certos leitores porque não estão conseguindo depreender aqui o conteúdo. Chega em determinadas partes que fica bem pesado mesmo, é bem hard sci-fi nesse sentido. Apesar de que assim, a história em si ela é soft sci-fi, só que o texto é hard. Enfim, quem quiser se aventurar, não ter medo de livro grosso, ó, nem de palavras difíceis e parágrafos longos, tá aí uma boa recomendação de leitura, entendeu? Como eu costumo dizer, a leitura desse livro pode dar um nó no seu cérebro. Bom, além disso, esse é o meu primeiro livro, né? Em termos aliás, é o primeiro livro mesmo, né? De ficção, né? De novela mesmo, né? Romance. Mas eu acabo de lançar um conto aqui nessa antologia da editora Luminari, que é Segunda Guerra Mundial, Memórias e Fragmentos, que é também uma análise da Segunda Guerra, que é uma viagem aqui sobre a Segunda Guerra que eu escrevi, mas de um ponto de vista alienígena também, que aliás é inspirado numa passagem do livro Adução. Fora isso, eu tenho uma poesia publicada nessa outra antologia da editora Chiado, né? Antologia Paulista de Poesia Contemporânea, da Terra Além do Céu. E, bom, o que mais? Tem meu blog e o meu site pessoal. Bom, através do meu site pessoal você chega no meu blog, uma série de textos científicos. Eu que sou da área da comunicação, e aí vocês podem se interar mais para o meu trabalho. O endereço é www.pedrum.com.br. Pedrum com 2 Os, hein? Pedrum. Enfim, o Fábio também pediu pra gente falar como é que era, o que a gente faz a gente ser escritor, o que nos leva a escrever, por que a gente gosta de escrever. Bom, eu já respondi isso antes em entrevistas por escrito, né? Algumas que eu publiquei aí em alguns sites aí. Mas agora eu vou falar face to face. O que me leva a escrever é o prazer de escrever. O prazer de vivenciar a história dentro da minha mente. Isso é o que me dá prazer de escrever. É ficar viajando ali na história. Às vezes a história que eu viajo, ela é maior do que a história que vai para o papel. Porque a viagem é tão grande que não cabe no papel. E eu tento botar ela ao máximo. Tanto que meu livro, né, fica enorme. Tem esse aqui, tem 600 páginas. E eu estou escrevendo outro. Esse aqui é a Adução, Dossiê Alienígena. Eu estou escrevendo uma continuação desse livro aqui. Porque eu desenvolvi um universo aqui bem complexo, né? Eu criei um mundo alienígena. E aí eu falei, pô... apesar do livro, quando eu terminei de escrever, tava já assim enorme, com 600 páginas... eu ainda tinha mais coisa para botar. Aí eu falei, não, eu preciso encerrar, fechar esse livro. E aí eu preciso... Tudo que eu tenho, que tá na minha mente, que ficou de fora...
eu coloco um novo livro. E é o que eu estou fazendo. E esse novo livro está ficando maior que esse. Eu já estou escrevendo há quase 2 anos e não acaba. Apesar de que esse aqui eu escrevi rapidinho, é grande, mas escrevi em 1 ano. Mais 6 meses revisando. É que esse segundo livro eu estou tendo que intercalar aí com a divulgação desse, com uma série de outras tarefas e tal. Então não estou tendo tempo. Esse aqui eu tive mais tempo de dedicação só para a escrita. O primeiro livro. Agora o segundo eu tô tendo mais dificuldade, entendeu? Dificuldade não, menos tempo para escrever. E o meu prazer é esse, é viver a história dentro da minha mente. E isso começa um pouco nos jogos de RPG. Eu joguei bastante RPG assim, quando era um pouco mais jovem, com os amigos e tal. E dentro das histórias de RPG que a gente jogava, Vampire, o Dungeon Dragons, né? Foi basicamente esses dois que eu joguei. E apesar que a gente jogava também umas variações que a gente criava, assim, teve um RPG lá tipo, como é que fala? Aquele lá enfim, deixa pra lá. Enfim, e assim, quando eu jogava RPG, e depois eu passei a jogar RPG na internet, a Lenda do Dragão Vermelho, Mu Online, e sempre que eu jogava RPG assim, eu fazia umas piadinhas, fazia uns comentários dentro assim do contexto da história, né? Que o pessoal gostava nas minhas sacadas, entendeu? Então um dia eu até pensei, pô, será que eu podia ser um escritor, né? O pessoal gosta aí das minhas sacadas no RPG, mas sacadas dentro do contexto da história, não você entrar num RPG online e fazer piadinha do dia a dia, fazer colocações dentro da história, então dentro do contexto, né? Do ambiente lá. E sempre tive uma boa reciprocidade com essas minhas falas, né? Isso um dia, já tinha isso na cabeça, podia tentar escrever uma história, né? Quem sabe o pessoal gosta. E foi assim, eu fiz em 2008, eu fiz mestrado em comunicação, e foi aí que eu descobri que eu tinha o prazer de escrever, porque quando para muito aluno o professor pedia lá para fazer um paper, era um baita de um trabalho, eu fazia com o maior prazer, assim, e o professor é que não gostava, porque eu escrevia muito, né, tinha que ler, né, avaliar e tal. Mas foi aí que eu perdi o medo de escrever, entendeu? De sentar na cadeira e mandar bala no texto. E aí, em 2013, que foi quando eu escrevi esse livro, né? O ano de 2013 inteiro, 2012, eu tive a inspiração dele, que foi numa viagem a São Tomé das Letras. Aliás, no último dia, ou melhor, no primeiro dia do reinício da conta longa do calendário Maia, que era para supostamente ter acabado o mundo, né? E não acabou, eu escrevi o livro. E aí eu falei, vou tirar um período sabático aí para escrever o livro. A história veio na minha mente, eu sentei e comecei a escrever. Tá aí o resultado do Se Alienígena. Convido todos a se aventurar. Enfim, é basicamente isso. E aí depois que esse bichinho pega a gente, que a gente começa a escrever, a gente começa a interagir com o leitor. Eu falei que tem leitores que me criticaram, que largaram o livro. Eu passei assim para alguns blogueiros ler, a resposta deles não foi muito legal. Mas tem uns leitores que aos poucos vão ali falando, pô, gostei, pô, seu livro isso, seu livro aquilo. Então, assim, pode não ser um livro best-seller, tal, que agrade todo mundo, super, hiper bem escrito, tal, com a linguagem mais, sei lá, como eu posso dizer, mais top aí dos escritores, mas tem o meu público aí, tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que encara aí, que não tem medo de livro grosso. E, bom, e é isso, aí agora eu tô escrevendo, cara. Eu vou escrevendo outro livro, tô com... O pior é que eu já escrevi esse outro livro aí, esse livro que eu tô escrevendo já tá grosso. Já tem começo, meio e fim a história, aliás, já tem o fim, já tem o começo, falta escrever o meio.
E à medida que eu estou escrevendo esse livro, já está me dando uma ideia para um terceiro livro. Quer dizer, o que eu antes achava, não, vai ser um livro só. Não, agora eu estou com uma ideia aqui, vai ser uma dilogia, que eu falo, tipo, 2 livros, 2 histórias. Aí já está pintando uma trilogia, então, enfim, a gente não sabe onde é que vai parar isso, talvez não pare nunca mais. Ainda tem história, tem umas ideias aí anotadas, uns rascunhos aí para outras histórias que eu tenho vontade de escrever, não só sobre alienígenas, né? Dentro aí de uma temática de mistério, do mundo do além, do fantástico. E outra coisa assim também, para quem, só para, antes que eu esqueça de falar, assim, tem um cunho esotérico também esse livro, e espiritual. Porque são questões, a origem da vida, o universo, são questões que eu toco aqui. Mas um dos temas que me agrada bastante é o mistério, assim, tipo Sherlock Holmes. Eu tenho umas ideias para escrever uns contos, não sei se vai dar um livro ou contos, mas uns mistérios meio fantásticos, assim, né? Que o detetive vai lá descobrir, vai desvendar a história lá e o assassino, sei lá, é alguém do outro mundo. Enfim, espero futuramente estar botando tudo isso no papel e compartilhando aí com o pessoal, os leitores, e vida longa literatura. Um abraço, Fábio Silva, um prazer falar com você e até a próxima. Tchau, tchau.